Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui de todas as nossas terça-feiras. Sempre às 20 horas a gente tem aqui esse encontro marcado no YouTube para tratarmos aí os mais diversos assuntos relacionados à área contábil e fiscal. E para o nosso aulão de hoje, de Tira Dúvidas, mais uma vez eu conto aqui com a presença ilustre do meu amigo e sócio, professor Marcos Lima. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado, professor, pelo convite. Estamos juntos e sempre aqui que precisar, pode contar comigo. Show de bola, professor. Na semana passada nós fizemos aqui um bate-papo onde nós esclarecemos questões a respeito do Simples Nacional. Foi bem bacana, a gente teve uma participação intensa aí de questionamentos. E hoje a nossa intenção, a nossa ideia é trazermos essa mesma dinâmica de bate-papo, só que dessa vez para o lucro presumido, tá? E, pessoal, quem está aí nos assistindo, sejam bem-vindos, tá? Não esquece aí de compartilhar esse vídeo com seus colegas de trabalho, de faculdade, nos grupos do WhatsApp, chama todo mundo para participar. Podem ter certeza, tá, que ao longo desses minutos que nós vamos ficar juntos, a gente vai elucidar muitas questões a respeito do lucro presumido e, sem dúvidas, aí, seus questionamentos eles também serão solucionados a partir das nossas explicações, tá? Pois então, é isso, avisos dados, vamos começar aqui então essa nossa dinâmica da aula. Professor, pode ficar bem à vontade, tá? Pode me interromper a qualquer momento, aqui a aula é nossa, a gente vai fazer esse momento aqui de interação e é importante sempre que o pessoal também que está nos assistindo participe aí no chat, nossa equipe está no chat, vendo as dúvidas, respondendo prontamente, e aí vocês sabem que esse é um compromisso nosso de estar levando aqui sempre conteúdos de valor para vocês. Bom, pessoal, fazendo uma contextualização rápida aqui, vocês devem saber que há mais ou menos 2 semanas a gente deu início a uma jornada que foi o intensivão do setor fiscal. Logo ao final do intensivão do setor fiscal, nós abrimos as inscrições para a nova turma do curso de formação em analista fiscal e ontem nós encerramos as inscrições, tá? Ontem, segunda-feira, dia 22 de março, nós encerramos as inscrições. Só que, como era de se esperar, né, professor, muita gente deixou para a última hora para fazer a inscrição, para garantir a vaga. E aí, infelizmente, a gente teve ali uma instabilidade na nossa página, no nosso servidor, devido ao volume de acessos. E ontem, eu acho que por volta de 7 da noite, caiu a página, ficou aí um bom tempo fora do ar. E em virtude disso, pessoal, o que é que acabou acontecendo? Muita gente me mandou mensagem dizendo assim, professor, eu estava para fazer a inscrição e não consegui fazer a minha matrícula. E aí, hoje cedo, eu conversei com o professor Marcos Lima, porque, assim, naquele momento em que a página caiu, só restavam um pouco mais de 4 vagas. Acho que tinha 4, eram 5 vagas. Então, a gente não valeria a pena a gente reabrir as inscrições por mais um dia e tal. O que é que nós decidimos fazer, né? Nós decidimos liberar 10 inscrições, 10, somente 10, durante o dia de hoje, tá? Exatamente para não ser injusto com ninguém, né? Tinha gente que estava com cartão, estava com a disponibilidade ali do investimento na mão para fazer a inscrição, mas não conseguiu fazer por conta de um problema que foi nosso. Então, a gente solucionou o problema e resolveu, então, liberar essas 10 vagas hoje cedo. Confesso para vocês que eu não fui olhar aqui se as vagas já foram preenchidas ou não, tá? Pode ser até que, infelizmente, eu esteja falando aqui uma coisa errada, mas eu acredito que ainda tenha alguma dessas vagas. E é por isso que eu sempre peço para o pessoal aí do nosso apoio deixar o link no chat, deixar o link aqui embaixo. E aí você que tem interesse e por algum motivo perdeu o timing de fazer a inscrição até ontem, tenta fazer agora, se der certo é porque tinha vaga ainda, se não deu certo, peço desculpas. Como eu falei, né, depois que as inscrições elas são encerradas, o preço aumenta R$ 1.000. Então, quem conseguiu comprar de 997, top, seja bem-vindo à turma nova. Quem não conseguiu, somente pelo valor cheio, tá? Bom, esse aviso estando dado, vamos agora para a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre o lucro presumido, tá? E é interessante, professor, porque uma das coisas que muita gente não consegue ter essa percepção é de que o lucro presumido, ele é uma forma simplificada de tributação. Muita gente não acha, né? Muita gente acha que existe o Simples Nacional, existe o MEI, e já era. O resto é lucro presumido e real, são os complicadões, os difíceis. Mas não é bem assim. O lucro presumido, ele é sim uma forma simplificada de determinação da base de cálculo do imposto de renda
e da contribuição social das pessoas jurídicas. Não é isso, professor? Exatamente. É uma determinação de que o fisco acredita que aquele determinado segmento tenha uma possibilidade de lucro num percentual X, né? Então, é um estudo que, venhamos e convenhamos, é um estudo ultrapassado, porque é da década de 90, e ainda são utilizados os mesmos percentuais desde 1998, né? Então, assim, realmente é um negócio que hoje a gente tem um mercado completamente diferente, mas ainda assim utilizamos os mesmos percentuais, professor. Exatamente. Eu estou até já abrindo aqui as dúvidas do pessoal para deixar aqui no ponto, as dúvidas que foram mandadas tanto no intensivão como nos 2 aulões anteriores. E é isso, pessoal. A primeira coisa que é interessante a gente pontuar, e que o professor Marcos Lima falou muito bem, é que é sim uma tributação simplificada, porque a gente vai determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social a partir de um valor estimado, até por isso o nome é lucro presumido, que a gente está presumindo, a gente está estimando com base num percentual que é pré-determinado, aplicado sobre a receita bruta, quanto que é o lucro daquela empresa. Então, o fisco está imaginando, ele está partindo do pressuposto assim, olha, eu acho, com base nos meus estudos, feito lá na década de 90, né, professor, como você disse, que um comércio de tudo que ele vende, 8% vai ser lucro. Então, é uma estimativa, tá? É um tiro meio que ele tentou acertar no meio. E aí, quando você jogava bila, né, professor, disse, que ideia, onde acertar, onde acertar tá valendo. Então, é mais ou menos isso que o fisco fez. E aí, a lei, ela trouxe, e eu queria que o professor, inclusive, demonstrasse para a gente aí de forma bem prática, se for possível até compartilhando aí com o pessoal a tela, ela estabeleceu esses percentuais, né? E durante a minha aula do intensivão, teve um probleminha lá em um dos slides, né? Que o estagiário, o bendito do estagiário, ele botou um percentual errado lá e aí, por conta disso, gerou toda uma dúvida na cabeça do pessoal. E aí, professor, eu queria então que você trouxesse aqui para a gente, para poder matar definitivamente essa dúvida, que percentuais de presunção são esses, tanto para a contribuição social, como para o imposto de renda. E aí, professor Marcos Lima, eu passo a bola para você. Eu queria pedir, você já falou, né? Mas se você autorizar, eu posso compartilhar a tela aqui com um slide que eu acho bacana. Acho não é, professor, quem manda aqui é você. Show de bola, meu amigo. Então, se eu mando, então vou me aproveitar de você aqui, viu? O cara que tem um Goku ali atrás no cenário dele, ele pode fazer o que ele quiser aqui nessa live. Bom, pessoal, exatamente o que o professor falou e citou no intensivão do setor fiscal foi bem bacana. Eu acompanhei todas as aulas, dei suporte lá no chat e a galera estava bastante vidrada nesse conteúdo. Eu trago sempre esse slide quando eu vou falar de lucro presumido, principalmente no curso de formação em analista fiscal e nas MBAs que a gente ministra. Eu acho esse slide emblemático, né? Porque traz uma visão da seguinte forma. Existe uma base de cálculo, uma presunção para o imposto de renda, e existe uma presunção para a contribuição social sobre o lucro. Lembrando que quando se fala em lucro presumido, eu geralmente não posso falar em lucro líquido, né? Eu falo em CSL, né? Que é a contribuição social sobre o lucro. Então, quando eu tenho essa disparidade entre os dois tributos, eu tenho o artigo 592 do Imposto de Renda, do regulamento, né? Que é o Decreto-Lei 9.580, e o artigo 20 da Lei 9.249 de 95. Né? Lembrando que esse imposto de renda ele foi atualizado com o Decreto 9.580 de 2018, mas ele tem sua última atualização antes disso no Decreto 3.000, né? Ou seja, você tem de fato uma presunção que foi um estudo feito na década de 90 e ainda hoje nós temos essa aplicação, professor. Então, inclusive, eu tenho lá... né, professor? Inclusive, tem muita gente que acha que houve uma reformulação completa do regulamento do imposto de renda e não foi efetivamente isso que aconteceu, né? Não aconteceu foi nada, né? Só uma atualização dos números dos artigos, praticamente, né?
Não, pessoal, a gente está brincando aqui, mas houve sim uma incorporação de novas normas, principalmente porque no decreto de 99 foi antes da convergência ao padrão internacional de contabilidade, foi antes da atualização proposta pela Lei 12.973. Então, a gente sabe sim que houveram mudanças, modificações, tá? Eu já estou fazendo essa ressalva, professor, para depois... os professores disseram que não mudou nada. Mudou. O que a gente está dizendo é que toda a estrutura base foi mantida. O regulamento do imposto de renda, na sua estrutura, ela foi completamente mantida. As alterações foram de cunho pontual, obviamente que importantes, mas pontuais. Pode ficar à vontade, professor, prossiga. Exatamente. Essas alterações pontuais se referem basicamente àquilo que veio da contabilidade internacional, né? Com a Lei 12.973, incorporação desses artigos e tudo mais. Mas no lucro presumido, digamos que a estrutura é a mesma. Então, para a gente só avançar aqui nessa lógica, professor, eu sempre falo quando se fala em... Até porque a grande maioria aqui trabalha com empresas de médio e pequeno porte, e a gente tem sempre uma limitação na base de cálculo quando se fala de empresas que têm prestações de serviço, né, que é a grande maioria. Aí eu vi, inclusive, dúvidas nesse sentido, tá, professor? Lá, Marcos, quando é que eu utilizo 32% ou 16% nas presunções, né? Então, eu sempre explico que existe o artigo 591 e 592, que fala exatamente da possibilidade, olha que sacada, hein? Da possibilidade de reduzir o percentual de presunção das empresas de serviço de 32% para 16%, tá? Quando você tem um faturamento inferior a 120 mil no ano e empresas que são exclusivamente prestadoras de serviço. Então, é muito bom ressaltar isso, professor, porque a gente tem essa redução de 16% para as empresas prestadoras de serviço, tá? E aí, essa redução de 32 para 16, eu sempre trato como cuidado lá no ato declaratório normativo do COSIT de 2000, que trata sobre essa perspectiva. Eu trago uma tabela, exatamente pautado no regulamento do imposto de renda de 2018, exatamente com o que o professor falou, 8% para as empresas comerciais, 32% para as empresas prestadoras de serviço, podendo ter essa redução de 16%. E eu tenho outra pegada, por exemplo, professor, que a gente pouco fala, né? Posto de combustível a 1,6%, tá? De presunção, onde a gente tem lá revendas de combustível especificamente nessa tratativa. Então, eu tenho uma variável de 1,6 a 100 no imposto de renda. Marcos, quer dizer que eu tenho presunção de 100% no imposto de renda? Tem sim, exatamente nos rendimentos e receitas que não estão listadas no artigo, que são aquelas caracterizadas de outras receitas. Eu lembro que o professor citou até, a gente estava participando de um evento recente, e ele disse, o pessoal não manda o extrato de aplicação financeira para as empresas do lucro presumido, o empresário não quer mandar. Tem que mandar, porque receitas e rendimentos de aplicações financeiras estão na presunção de 100%. Ou seja, vão diretamente para a base de cálculo. Então, eu tenho essa variação, professor, no imposto de renda, de 1,6 até 100%. E aí vai depender de cada atividade disposta aí no artigo relativamente ao decreto 9.580. Perfeito, professor. E aí eu queria já aproveitar o gancho que a gente está falando de percentuais aqui para determinação do lucro presumido, né, da base de cálculo, que seria o percentual de presunção. E é interessante porque a gente precisa entender que o lucro presumido ele vai dividir-se em dois momentos. Eu vou ter os percentuais de presunção para determinação da base de cálculo, que são exatamente o momento onde você vai apurar o lucro presumido, porque é em cima desse lucro presumido que eu vou aplicar as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social, e o momento do próprio cálculo dos tributos. Enquanto lá no lucro real a gente vai ter a apuração contábil para determinação do lucro antes da apuração do imposto de renda, para só depois aplicar os percentuais de imposto de renda e CSLL, aqui no lucro presumido a gente vai ter um movimento que é esse, de pegar a receita bruta, de pegar as outras receitas, determinar qual é o percentual de presunção, apurar esse lucro presumido, para que só então eu aplique ali o valor o percentual do imposto de renda e da contribuição social. Então, professor, pegando esse gancho aí, aproveitando que a bola está quicando, eu queria pegar a pergunta da Edneia Simonato e já
aproveitar ela aqui para a gente explicar para ela em detalhes, não só a pergunta dela, mas além. Tá? A pergunta dela foi o seguinte: a CSLL para prestação de serviços é 9%? E aí eu queria que você aproveitasse e explicasse essa questão das alíquotas de forma geral, já que você acabou de exemplificar a questão das alíquotas do ponto de vista da apuração do lucro presumido, né, da determinação da base de cálculo do imposto de renda, e agora falar das alíquotas mesmo que serão aplicáveis tanto para fins de imposto de renda como de contribuição social. Show de bola, professor. Eu vou até voltando a compartilhar, fundamentando a resposta para a nossa querida aluna. O imposto de renda tem uma alíquota específica de 15% lá no artigo 623 do regulamento. Lembrando que, ainda no artigo 623, na continuação desse artigo, nós temos o adicional do imposto de renda de 10% daquele excesso dos 60 mil de presunção no trimestre ou de 20 mil no mês. Eu tenho duas perguntinhas aqui, professor, sobre adicional e eu queria que a gente falasse já então sobre show. ele, tá? A gente até demonstra o cálculo, se for o caso, né? Show de bola. Na CSLL, professor, já o artigo 3º da 7.689, juntamente com a 727, lá de 2008, que traz que a CSLL tem uma alíquota de 9%. Cuidado para não confundir a alíquota, né, professor, com o percentual de presunção. A CSLL tem na verdade, 3 grandes percentuais de presunção: 12%, 32% e 100%. Ponto. Não há o que se discutir. 12%, 32% e 100%. Esses são percentuais de presunção. Eu trago até aqui, professor, para exemplificar, para o pessoal não confundir percentual de presunção com alíquota. Aqui eu aplico a estrutura da presunção. Eu só vou aplicar as alíquotas naquele lucro estabelecido pelo fisco. Perfeito? Que aí a CSLL é 9%. Existe uma exceção da CSLL de 9%, que são as instituições financeiras, que estas têm uma alíquota de 15%, mas somente instituições financeiras. Perfeito, professor. Acho que ficou muito claro. Só para fazer uma visão final aqui, né, desse assunto. Então, pessoal, eu tenho a receita bruta, tenho o percentual de presunção. Em cima desse percentual de presunção, que no caso do imposto de renda pode variar de 1,6% até 100%, e no caso da CSL de 12% até 100%. Então, isso. Nós vamos aplicar esse percentual de presunção sobre o faturamento e as demais receitas, e aí nós vamos chegar no lucro presumido, que é esse lucro presumido, que está aí exatamente esse, né? Você pode chamar esse lucro presumido de base de cálculo do imposto de renda, e aí no caso da CSLL, de base de cálculo da contribuição social. Esse lucro presumido, ele é a base de cálculo desses dois tributos. Então, em cima dessa base de cálculo, nós vamos aplicar as alíquotas que o professor falou. 15% para o imposto de renda, 9% da contribuição social, e aí nós temos a exceção aí das instituições financeiras. Acho que ficou claríssimo, professor. Acho que ficou claríssimo para quem está nos assistindo. Eu acho que muitas das dúvidas que, inclusive, estão sendo mandadas no chat nesse momento já são esclarecidas por essa explicação. Então, eu acredito que a gente consegue avançar aqui com segurança, tá? Show. Professor, eu tenho aqui uma sequência de 3 perguntas, 3, só sobre adicional do imposto de renda. Então, eu vou passar aqui para você, para a gente discutir juntos, né? Certo. A primeira pergunta, ela é da Karina Gonçalves, a Karina que foi muito atuante, muito participativa durante todo o intensivão e durante todas as nossos aulões aqui de Tira Dúvidas. Ela mandou assim, ó: quando que há adicional e onde se aplica no imposto de renda e na contribuição social? Essa dúvida dela é a dúvida mais completa. Eu vou até mencionar aqui a dúvida dos outros 2 alunos para deixar registrado, mas eu vou tomar como base a nossa resposta a pergunta da Karina, tá? A segunda pergunta foi exatamente do Reinaldo Pereira, que também foi muito atuante, participativo durante todo o evento, que ele falou: é verdade, e o adicional do IR? Como é que fica, né? E a Rose Martins, que perguntou assim, ó: não tem adicional de 10% quando o faturamento passar dos 60 mil no trimestre? E é até interessante isso, porque aí entra o engano que a gente acabou de mencionar, né? Então, professor,
Vou deixar a bola aí quicando para você fazer um gol, que geralmente quem faz gol em você sou eu, então vou lhe dar a chance de você fazer o gol aí e falar sobre o Ressaltando que adicional. geralmente eu defendo, tá, pessoal? Não confunda isso. O professor Felipe, ultimamente, aí não está conseguindo fazer os gols, até porque a gente está em lockdown, né? Então, essa é a minha vantagem. Então, veja só, galera, o seguinte, ó, o que é que nós temos aí respondendo as dúvidas voltadas para o adicional. Nós chegamos a uma conclusão, né, que o imposto de renda tem base de cálculo diferente da CSLL. Ponto. A presunção do imposto de renda vai de 1,6% a 100%. Beleza. Só que, quando esse lucro presumido nós calculamos e ele excede um limite estipulado pelo regulamento, que está estipulado lá no artigo 623 e 624 do regulamento do imposto de renda de 2018, decreto 9.580, esse limite é de 60 mil, tá, professor? Trimestralmente. Então, deixa eu só explicar uma coisa que muita gente acaba confundindo, que pensa que esse limite é mensal. Ele não é mensal. Não, atenção, isso precisa ser dito. Não existe lucro presumido mensal. Desde 1998, o lucro presumido sempre, de 98 para cá, será apurado trimestralmente. A periodicidade do lucro presumido, imposto de renda e CSLL para tal, sempre será trimestral. Dado isso, o limite sempre será de 60 mil. Óbvio que existem as exceções, professor, quando se trata de proporcionalidade na abertura da empresa, por exemplo, é uma exceção que aí você vai ter que usar a proporcionalidade matemática. Então, excedeu 60 mil, aplicará em cima desse excedente um adicional de 10%. Esse adicional também vem desde a década de 90 e ele ainda é aplicado atualmente. Então, esse lucro presumido, se uma condicionante matemática, né, for igual ou superior a 60 mil, eu trago uma formulazinha aqui para facilitar, tá? Lucro presumido menos os 60 mil, ou seja, suponha que seu lucro presumido excedeu e está em 80 mil, ou seja, teve um excesso de 20 mil. Em cima desse excesso, eu aplico os 10%. Atenção, somente em cima do excesso, tá, pessoal? Somente em cima do excesso. E aí, esses 10% existirá. Perfeito, professor. Eu queria, professor, convidar, se não for muito incômodo aí, aqui eu não consigo fazer isso, porque, como você sabe, eu estou fazendo essa transmissão utilizando aqui o tablet, então fica complicado de conseguir fazer isso. Mas se você pudesse abrir o Excel e fazer um exemplozinho prático aí para a gente, desde a apuração do lucro presumido, a determinação do adicional e a aplicação das alíquotas de R e CSLL, eu agradeceria. O homem é ligeiro, ó, tá indo aí rápido. Eu vou trazer, aqui o negócio é ao vivo, né? Eu vou trazer aqui até um caso prático, se você quiser, para a gente poder entender, certo? Pode Arrocha fazer? o nó aí, professor. Quem manda aqui é você, pode arrochar o nó. Então vamos lá. Seguinte, eu vou trazer uma situação prática aqui para a gente, para os nossos alunos poderem entender, para quem está nos assistindo entender. Essa situação prática é uma indústria de confecção, onde nós vamos apurar aqui o primeiro trimestre de 2019, tá? Essa empresa, ela vendeu tecidos de 1 milhão, vendeu roupas de 450 mil, uma indústria de confecção, teve serviços de ajuste de roupa de 200 mil e teve uma receita financeira com imposto de renda retido de 7 mil, de 45 mil reais. Então, vou pegar, se quiser, você bate uma foto dessa tela. Posteriormente, a gente pode liberar esse material, né, se o professor permitir. A gente vai trazer aqui a materialização desse caso prático para você poder entender, tá? Então, muita atenção. São questões matemáticas que requer atenção, então vou tentar escrever aqui ao máximo os cálculos para a gente poder desenvolver. Beleza? Posso arrochar, professor? Pode sim, arrocha o nó aí. Estou procurando aqui mais dúvidas para a gente trazer. Massa, perfeito. Então vamos lá. Seguinte. Olha só o que é que a gente tem aqui. Eu vou trazer para cá para vocês entenderem, deixar bem grande aqui para a gente, o seguinte, olha só. Tive venda de tecidos de 1 milhão. Então, vendas. Então, venda de tecido. Vou chamar de VT, certo? 1 milhão.
trazer para cá para ficar bom. Pronto. 1 milhão. Beleza? Vendas de roupas, vou chamar de VR. Até para a gente não ficar transitando entre as telas. 450 mil. Serviço de ajuste, vou chamar de SA. 200 mil. Então, perceba o seguinte, eu estou trazendo para você tanto venda material como prestação de serviço para a gente poder calcular aqui o lucro presumido, tá? E uma receita financeira para a gente colocar uma complexidadezinha bacana para a gente, certo? Rendimento financeiro, 45 mil. Beleza? Então, vamos lá. Seguinte, nós vimos que o comércio tem uma presunção de 8%, né? Então, eu tenho aqui o IRPJ, nós vamos calcular a presunção do imposto de renda. Então, 8%, professor, para a venda comercial, 8% para a venda de roupas, 32% para o serviço de ajuste e 100% tá, para a receita financeira. Então, com base lá no decreto 9.580, a gente já trouxe os percentuais de presunção, beleza? Então, eu vou calcular aqui o meu lucro presumido para o IRPJ. De maneira muito simples, tá? Então, vamos lá. Vou aplicar 1 milhão em cima dos 8%. E aí, vou trazer para cá exatamente esse cálculo. Então, perceba o seguinte. Olha o montante do lucro presumido. O cara faturou no mês. Olha isso aqui. O cara faturou no mês. Teve uma receita total de 1.695.000, tá? E nós tivemos aqui uma presunção pelo fisco de 225 mil no imposto de renda. Pergunta, tá, professor? Pergunta. Excedemos nesse trimestre 60 mil? Excedemos. Ora, se a gente excedeu, a gente vai ter o cálculo lá do adicional, conforme a gente conversou há pouco, né? Então, vamos lá. Olha só, em cima desse lucro presumido de 225 mil, nós vamos agora calcular, certo? O que eu vou chamar de IRPJ normal, hein, professor? Normal, beleza? IRPJ normal. E calcularemos também, certo? O IRPJ adicional, beleza? Então, vamos lá. Vamos trazer agora o nosso cálculo e a gente vai entender aqui exatamente como fazer. Pois bem, vou aplicar os 15% em cima de cada lucro presumido que eu encontrei. Então, estou trazendo para cá 15%. Ou seja, nós temos um total de imposto de renda normal de quanto? 33.750 de imposto de renda normal. Agora, atenção, atenção, atenção. Eu vou trazer aqui para simplificar para você o seguinte. Pergunta. Nós excedemos 60 mil, né? Então, vamos lá. Vamos trazer aquela fórmula que a gente fez. Esses 225 mil menos os 60 mil, beleza? Menos os 60 mil. Ou seja, nós encontramos uma base desse adicional de 165. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar os 10% da nossa taxa adicional. Ou seja, eu vou pagar 33.750, tá, professor? De imposto de renda, mais 16.500. Ou seja, vou pagar um montante total de 33 mais 16.500. Só que, professor, você me mostrou agora, nesse instante, vou até colocar de vermelho, que existe uma retenção de imposto de renda. Então, eu vou vir aqui, IRRF, que foi um valor de R$7.000 de retenção. Então, beleza, Marcos. Entendi que teve uma retenção de R$7.000. Logo, nós temos um montante de quanto, professor? 50.250. Vou usar o método do professor no intensivão. Vou usar a calculadora, hein? Velho raiz. 50.250 menos os 7.000. Ou seja, nós vamos pagar de imposto de renda 43.250. Esse cara aqui, professor, é que a gente vai gerar aqui, velho DARF, hein? Velho DARF. Não sei se vocês lembram do código 20
3.389. Beleza? Então, esse cara aqui será o valor do imposto de renda a pagar. Marcos, entendi. E a CSLL? Nós temos que pagar adicional? E aí, professor, CSLL paga adicional também? Não, professor, a gente vai pagar o adicional apenas para fins da determinação do imposto de renda. Isso. Perfeito, perfeito. E aí, a gente vem agora com a CSLL em cima dessas mesmas receitas, né? Então, eu venho aqui, ó, vou copiar para ficar. CSLL é bem mais fácil, né? Então, eu venho aqui, ó, CSLL. O percentual de presunção da CSLL, pessoal, para venda comercial não é de 8%, é de 12%. Comercial, 12%. Serviço, 32%. E receita financeira de 100%. Beleza. Logo, nós temos o seguinte, olha só que legal. Aplica a mesma situação. A gente tem agora o lucro presumido, olha só, o lucro presumido com base na CSLL. Como o professor falou anteriormente, pessoal, lucro presumido é sinônimo de base de cálculo, tá? Lucro presumido é sinônimo de base de cálculo. Então, quanto que é nossa base de cálculo da CSLL? R$ 283.000. Para calcular a CSLL, professor, agora ó, só faça aquela aplicação de 9%. Essa aqui é a alíquota que a gente estava falando. Ou seja, quanto será a CSLL? Nós vamos ter exatamente 283 mil vezes 9%. Que vai ser, vou pegar a calculadora aqui de novo, hein? 283 vezes 9% vai ser 25.470. Ou seja, aqui eu vou pagar aquele velho DARF, hein? Aquele velho DARF de 25.470. O DARF, alguém lembra o código do DARF? Lembra, professor? 2372. 2372. Gerar aquele velho Cicalc, né? A gente aqui é raiz, menina. A gente ainda gera DARF no Cicalc. Então, geramos aqui 2 DARFs para os nossos clientes. Um de 43 no trimestre, hein, professor? Um de 43.250 e o outro de 25.470 no trimestre de imposto de renda e CSLL. Perfeito, professor Marcos Lima. Eu acredito que mais claro do que isso, impossível. Acho que deu para ficar bem autoexplicativo para quem assistiu a sua explicação aí a respeito dessa apuração do imposto de renda e da contribuição social, a didática simples, a metodologia que é utilizada, eu acredito que tenha ficado muito clara. Então, tenho absoluta certeza que essa questão do adicional, essa questão da apuração do lucro presumido, que será a base de cálculo do imposto de renda, e o próprio cálculo do imposto de renda, cálculo da contribuição social, tenha ficado claríssimo aí para quem nos assistiu. Só agradecer você pela participação na aula. E é por isso, pessoal, que inclusive no nosso curso de formação em analista fiscal, o professor Marcos Lima ministra toda a parte da apuração do imposto de renda e da contribuição social e vai explicar isso com essa clareza, com essa simplicidade que vocês acabaram de ver aí, tá? Professor, dando continuidade aqui aos questionamentos, tem a pergunta aqui da Sueli Mendes, que perguntou o seguinte: eu estou tentando entender aqui a questão dela e eu acho que vale a pena essa pontuação aqui. Ela perguntou o seguinte: IRPJ e CSLL vem na própria guia do DAS? E aí eu queria que você respondesse, mas a gente vai discutir um pouco, esclarecer essa questão, né? Porque você falou entendi, aí... professor. Vem na própria o quê? No próprio DAS, na guia do DAS. Ah, do Simples, né? É exatamente por isso que eu queria pegar esse gancho, porque você acabou de falar aí sobre DARFs, né? Você falou sobre gerar o DARF do imposto de renda no lucro presumido com o código 2089, falou sobre gerar o DARF da CSLL no código 2372, e a pergunta dela foi: esses valores não seriam pagos lá dentro do DAS? Aí está havendo um pouquinho de confusão entre as modalidades de tributações, né? Uma coisa massa que eu lembro que o professor Felipe explicou logo no início, acho que foi a primeira aula,
que foi exatamente as diferenças entre os regimes de tributação. Ele explicou o que era MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. Estas empresas, né, professor, podem optar, caso queiram, pelo Simples Nacional, que é, por si só, um regime unificado e simplificado. E estes, que é fundamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, apuram todos os tributos num único documento, que é exatamente o DAS. Então, perceba que eu vou falar de novo, hein? Apuram todos os tributos em um único documento. Mas lembrando, o Simples não é um tributo, ele é um conjunto de tributos e, portanto, um regime. Logo, dentro desse conjunto, eu tenho imposto de renda, CSLL, além de outros, né? PIS, COFINS, INSS, blá, blá, blá. Lembrando, a forma de cálculo não é a mesma, tá, professor? A forma de cálculo não é a mesma. Tanto que o professor explicou lá no intensivão como calcular o Simples Nacional, completamente diferente do que nós fizemos agora. Então, muita atenção. Imposto de renda e CSLL estão dentro do DAS, mas é apurado de forma diferente. Perfeito. E estão dentro do DAS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Obviamente que para aquelas que estão no lucro presumido ou no lucro real, elas terão que fazer cálculos diferentes para se determinar o imposto de renda e a contribuição social e pagarão através dos DARFs, como a gente mencionou aqui. Obviamente que as empresas do lucro real, os códigos dos DARFs ali vão ter diferença e tal. A gente vai ter uma outra sistemática de cálculo, inclusive, tá? Pois bem, pessoal, já chegando aqui nas últimas dúvidas que foram enviadas, dentro daquelas que a gente considerou que não foram esclarecidas pela própria explicação, né? Nós temos na verdade, um comentário aqui da Maria Luzia, que ela diz o seguinte: não sei preencher a ECF nem a ECD. Eu queria pegar o gancho disso aqui, professor, para fazer um comentário, que é o seguinte: muitas vezes eu recebo questionamentos sobre SPED contábil, sobre SPED ECF, praticamente todos os dias, principalmente quando a gente está chegando nessa época do ano, né, que antecede a obrigação, o prazo final de envio dessas duas obrigações, dessas duas escriturações. E, geralmente, apesar dessas dúvidas, a pessoa dizer que é uma dúvida de ECD, que é uma dúvida de ECF, essas dúvidas nem são de ECD nem são de ECF. Essas dúvidas, na maioria das vezes, são da contabilidade, são da técnica contábil, da prática contábil, ou essas dúvidas são da própria legislação que diz respeito à apuração do imposto de renda e da contribuição social. E é por isso, pessoal, que aí eu aproveito para reforçar com vocês a importância da gente deixar de ser operadores na área fiscal e nos tornarmos especialistas. Eu disse ontem, num seminário de atualizações tributárias que eu participei do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, que a gente teve uma evolução no nosso modelo de trabalho que, num passado, nos levou a um trabalho que era muito operacional e fez com que, inclusive, essa prática operacional ficasse superestimada. E a gente hoje tem um cenário onde não se tem mais uma superestimação por essa prática. A gente percebe que o que hoje se demonstra como fraqueza nos profissionais é exatamente essa clareza no que diz respeito à legislação, no que diz respeito a esses pontos, detalhes e chaves da legislação tributária e da norma contábil. E é exatamente por isso que essa é uma premissa básica do nosso curso de formação em analista fiscal, de ensinar você a essência das coisas. A gente quer mostrar para vocês que não dá para se tornar um especialista na área tributária só fazendo checklist de obrigação, só cumprindo um calendário, só decorando percentuais de presunção. Não, é raciocinando, é entendendo o porquê das coisas. E aí, professor, eu queria até pegar um gancho aqui para comentar sobre uma questão a mais que apareceu aqui no chat, que quando você mencionou a respeito das empresas que estavam em processo de abertura. E aí eu queria aproveitar e, inclusive, aprofundar um pouco essa questão, mas não só falar da abertura, mas falar sobre a opção pelo lucro presumido. Como que se dá essa opção? Essa opção poderá ser retratável? Por quanto tempo dura essa opção pelo lucro presumido? Queria que você comentasse um pouco. Perfeito. A gente precisa entender primeiro, quando se fala em opção, se fala de obrigatoriedade, né, professor? A obrigatoriedade do lucro presumido
não é um negócio, você tem que ser do lucro presumido. É tanto que se fala em optar pelo lucro presumido, né? Então, você tem lá inicialmente um trato de que eu posso optar pelo lucro presumido, pelo lucro real, pelo Simples Nacional. Bom, Marcos, então vamos lá. Como é que eu faço, então, para definitivamente optar pelo lucro presumido? Primeira coisa é que existe um gap aí. Eu só posso optar pelo lucro presumido quando o meu faturamento no último ano, ou seja, no ano calendário anterior, não excedeu 78 milhões. Tá, esse é o primeiro gap. Então, eu não posso exceder 78 milhões para estar no lucro presumido. Se eu excedo, eu já sou obrigado ao lucro real por questões de faturamento. Marcos, então quer dizer que se eu faturo abaixo de 4 milhões e 800 pela questão lá do Simples Nacional, eu posso optar pelo lucro presumido? Pode, pode. E o professor Felipe falou muito bem no intensivão sobre isso. Então, aderir então ao lucro presumido. Eu quero ir para o lucro presumido. Tem que pagar o primeiro DARF do trimestre do ano calendário para a adesão ser concretizada. Pela norma tributária, quem define a entrada no regime lucro presumido é o primeiro pagamento do imposto de renda do ano. Após pagar esse primeiro DARF, essa opção passa a ser irretratável, tá? Existem possibilidades de ajustes, claro, mas, na regra geral, essa opção é irretratável quando se paga o primeiro DARF do ano calendário. De imposto de renda, tá, pessoal? Lembrando que diz a determinação da norma é imposto de... paguei o PIS cumulativo. Não. Quem determina a opção é o pagamento primeiro do imposto de renda do ano calendário, professor. Perfeito, professor Marcos Lima. Eu acho que então a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Eu acredito que as principais questões aí que foram enviadas foram esclarecidas. Então, agradeço demais a sua contribuição, professor, a aula que o senhor nos deu. Agradeço também a participação de todos que estão aqui no chat mandando dúvidas, questionamentos. E aproveito esse momento para reforçar para vocês que hoje nós abrimos 10 vagas de forma completamente excepcional para preencher a turma do curso de formação em analista fiscal em virtude do problemas que nós tivemos ontem, no momento do encerramento. Então, se você ainda não fez sua inscrição, essa é a última chance de fazer com esse desconto aí de R$1.000 e de levar para casa ainda os bônus dos livros, dos cursos. Então, minha recomendação é que você faça a sua inscrição. Muita gente teve uma sorte aí de ter tido esse problema ontem e da gente ter tido que estender esse desconto por hoje, mas de hoje não passa, professor. De hoje não passa, eu queria deixar isso claro, tá, pessoal? Amanhã, na verdade, a partir de 00:01, que já é amanhã, né? A partir de 00:01, se você ingressar na página do curso, você vai ver que não há mais esse desconto de R$1.000. Você vai acabar tendo que comprar pelo valor mais caro, valor cheio, de 1.997. Então, não perca esse desconto, é uma oferta assim, imperdível, 997, em até 12 vezes no cartão, você podendo passar ainda no boleto bancário em 3 ou 5 vezes. Então, é uma oportunidade completamente imperdível. Não é isso, professor? Professor, palavras finais e dar aí um incentivo para o pessoal. Exatamente. Lembrando que esse cálculo que a gente fez agora com o professor Felipe, ele está lá dentro do FAF, Formação em Analista Fiscal 4.0, e não somente esse, vários outros tratando de lucro arbitrado, de lucro real, de Simples Nacional, detalhando todos os aspectos. Eu tenho a característica de ser muito técnico, então eu busco sempre esse detalhamento ao máximo para que você possa se sentir confortável quando você for apresentar algo desse tipo para o seu cliente. Então, vamos com a gente, eu lhe espero lá na área de membros, hein? Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, professor Marcos Lima, obrigado a todos vocês. E como de costume, eu vou deixar aqui alguns depoimentos, algumas histórias de vida, e eu peço para que vocês assistam, de pessoas que decidiram participar do nosso treinamento e tiveram aí as suas vidas profissionais transformadas, melhoradas, porque acreditaram que juntos nós poderíamos chegar mais longe, tá? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Valeu, pessoal.
eu quero passar aqui rapidinho um recadinho para vocês que trabalham aí na área contábil, na área fiscal, na área tributarista. Não existe excelência no atendimento ao cliente sem conhecimento, principalmente nas nossas áreas, que são mutáveis e todo momento está mudando a legislação. Então tem que buscar, tem que estudar, tem que correr atrás. E graças ao bom Deus aí, eu encontrei no decorrer do caminho o professor Felipe Guerra, onde comecei a acompanhar ele nas redes sociais e participei de alguns workshops, algumas lives, né, gratuitas. Apesar de achar que tinha, né, conhecimento e experiência de 9 anos aí na área fiscal, como analista fiscal, eu não sabia nada e fiz algumas coisas erradas e graças a Deus estou tendo a oportunidade aí de aprender, de acertar e de corrigir em tempo hábil o que eu errei. Bom, é isso. O Felipe Guerra me veio como uma luva, mas o que ele me passa é que ele tem capacidade técnica e através de suas competências, de seus estudos e de suas experiências, e nada como aprender com quem realmente trabalhou e efetivou cada processo na prática, né? Então, você aí que está começando como contador, ou está aí pleiteando uma vaga na área fiscal, tem que se especializar, não tem como ficar para trás. O mundo hoje é um mundo muito rápido em informação, né? Inclusive para o fisco. Qualquer pingo no I ou no U errado pode ser motivo de multa e isso pode prejudicar tanto a sua vida como técnico responsável quanto a vida do seu cliente. Eu acredito que não é isso que você está aí em busca. Então, contrate o curso, estude bastante, siga ele nas redes sociais, é o que eu tenho a dizer, porque é o que eu tenho feito, mudou e tem mudado a minha vida. E muito obrigada aí por compartilhar, professor, com nós, a sua sabedoria, a sua responsabilidade técnica, né? Nossa profissão, ela já exige um conhecimento continuado, um estudo continuado e eu só tenho a agradecer. Eu espero que eu possa me inspirar mais e mais em você e aprender mais e mais. Boa tarde, meu nome é Emerson Patrício, sou da cidade de Brejo Santo, localizado na região sul do estado do Ceará, conhecido como Cariri. Sou aluno do professor Felipe Guerra, no curso de formação de analistas fiscais, e venho por meio desse vídeo informar algo sobre o curso, em que ele influenciou na minha vida, em que ele influenciou na minha carreira, praticamente em tudo, como o curso criou a minha carreira. Hoje sou analista fiscal. Eu era técnico de informática, ganhava um salário mínimo, trabalhava 12 horas por dia. Após eu conhecer o curso do professor Felipe Guerra, acompanhando seus vídeos do Conar Fiscal no Instagram, fiz o curso, me dediquei cada vez mais, me atualizei em informações e cheguei em um certo patamar. Como? Cheguei no auge do sucesso? Não cheguei ao auge do sucesso, mas estou no meio do caminho. Porque com o curso do professor Felipe Guerra, vocês vão ter informações, vão ter noções de como chegar, de como trabalhar melhor, de como ser um profissional de sucesso. Hoje trabalho com 25 empresas, também sou sócio do escritório de contabilidade. Hoje, o que ele influenciou na minha vida pessoal é que após finalizar o curso, vi que não é apenas em ter o curso. Ele é grande, ele é riquíssimo em informações, sim, mas o curso fez com que eu entrasse na minha faculdade. Hoje estudo na área de Ciências Contábeis, segundo semestre, sou aluno da FAP e isso mudou a minha vida como um todo. Antigamente não tinha esse pensamento. Hoje, graças ao professor Felipe Guerra e ao curso de formação de analistas fiscais,
Sou um profissional de analista fiscal estudando ciências contábeis. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou de Recife, Pernambuco. E eu estou vindo aqui para falar com vocês através desse vídeo uma experiência que eu estou tendo com o curso FAF do professor Felipe Guerra. Nesse curso ele veio a abrir a minha mente, né, referente à minha área de trabalho. Eu sou formado em contabilidade e assim eu queria compartilhar com vocês o que foi o que está sendo fazer esse curso, né? Ele veio abrir mais o mercado de trabalho para mim, onde eu tinha algumas dificuldades para tratar com alguns clientes meus, e hoje ele está sendo uma ferramenta de desenvolvimento do meu trabalho. Eu queria deixar aqui em coisas sucintas, né, que o trabalho do professor Felipe Guerra, ele é esclarecer, mostrar a didática da nossa área contábil, que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele explicando que quanto é que você poderia investir na sua carreira, né? E ele fala muito da questão de que no mercado de trabalho hoje não há mais a questão do lugar para amadores. E isso me preocupava muito em ter que entrar no mercado de trabalho, na minha área, e não conseguir almejar o que eu queria, que hoje é trabalhar para mim. A gente hoje está passando por esse problema aí da pandemia, mas eu, graças a Deus, eu consegui dar continuidade aos meus trabalhos em casa, através dos meus pequenos clientes, mas pelo menos me ajuda muito. E assim, o primeiro investimento que eu fiz dos cursos do professor Felipe Guerra foi esse aqui, ó, a compra desse livro aqui, Descomplicando o SPED. E assim, eu queria ser bem breve. Você que é da área, dá uma olhada, acompanha o professor lá, a equipe pedagógica dele, o professor Marco Lima, o professor Felipe Guerra, que eles explicam, eles são bem didáticos. Eu acho que vai ajudar muito a sua carreira. Para mim, está sendo gratificante dar continuidade nesse curso e sabendo que eu já estou tendo algum retorno e que eu espero um dia viver do meu trabalho e me dedicando. Obrigado, pessoal. Meu nome é Solange e eu quero falar um pouco como os cursos do professor Felipe impactaram a minha vida. Eu sou contadora de formação, mas sempre trabalhei em empresas privadas, sempre na área contábil, mais voltado para a área de consultoria, fazendo trabalhos em clientes. Só que eu queria algo que me desse um destaque, eu queria algo que eu colocasse em prática o que eu sabia de uma forma com mais visibilidade. Então eu conheci os cursos do professor Felipe pela internet. Minha área totalmente mudou. Hoje eu me voltei para a área fiscal, porque ali eu descobri um norte diferente. Eu costumo dizer que o que o professor Felipe Guerra vende não é um curso, ele vende conhecimento. O que ele faz é te mostrar exatamente aonde você vai fazer sua pescaria. Ele te dá o caminho das flores, ele te dá o norte. Então eu costumo dizer que conhecimento é a junção, o sucesso, ele é a junção do conhecimento e a oportunidade. Então o que o professor Felipe Guerra vende é conhecimento. Conhecimento. Hoje eu me sinto muito mais feliz. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz e mais realizada no que eu faço. Porque hoje o meu trabalho tem visibilidade. Hoje sou eu quem faço a reunião com o diretor. Hoje eu sei onde buscar o que eu preciso para trabalhar. Professor, muito obrigada. Quem estiver vendo esse vídeo, eu recomendo. Se você quiser mudar a sua vida profissional, tenta fazer esses cursos, faça dentro das suas possibilidades.
e com certeza você terá sucesso. Muito obrigada, obrigada equipe. Eu agradeço de coração. Olá pessoal, tudo bem? Marcos André, Rio de Janeiro, curso de analista fiscal. O que eu tenho para falar do curso é que tem sido de grande importância para mim, eu que estou aí na graduação já tem uns 2 anos, e tem assim sido muito bom porque eu estou podendo assim me aprofundar mais na matéria, na área fiscal, que muitas das vezes a gente não tem isso na faculdade, E assim, também no nosso dia a dia, no meu dia a dia aqui no escritório, E tem sido de grande importância também, porque a gente está podendo assim se aprofundar mais mesmo, no conhecimento aí. E o que eu fico muito feliz é a forma como assim tanto o professor Felipe, o professor Marcos assim tem passado para a gente, Não tem aquela coisa de esconder o jogo, Você vê os detalhes das leis, das normas, das matérias, a gente se aprofunda mesmo. Então, assim, é uma oportunidade legal a toda a equipe também do suporte aí. E isso é contagiante porque a gente observa que até no grupo lá de WhatsApp, como a gente está aí a nível Brasil, e são vários estados, então a gente acaba conhecendo um pouco, estando aqui, cada um do seu local, mas conhecendo os colegas e compartilhando, E eu fico feliz porque às vezes um colega tem uma situação no estado dele, e ele compartilha com o outro e tudo. Então assim, a gente fica vendo como que vocês têm o prazer de que a gente realmente aprenda e assim, a gente possa se despontar aí no mercado, para que a gente possa realmente desenvolver. E é aqui do Rio de Janeiro, pessoal? Então, como eu sou daqui e como um bom flamenguista, o que eu tenho para dizer do curso é que esse curso realmente é outro patamar, E quem não fez é uma grande oportunidade para que você venha fazer e se impressionar como eu acredito que todo mundo aí que está fazendo também, porque realmente vai dar liga e vai te desenvolver profissionalmente e você vai ser um profissional contábil aí de destaque no mercado de trabalho. Então valeu, um grande abraço aí e tamo junto. Oi gente, meu nome é Suelen Peteu e eu vim aqui falar alguns pontos que eu acho super relevantes sobre o curso, os cursos, do professor Marcos Lima e Felipe Guerra. Eu fiz até um roteirinho que é para poder não esquecer, tá? Mas enfim, pode ser que eu esqueça. Então, vamos lá. Primeiro eu queria falar que o curso ele é 100% online, então você tem ali a plataforma de acesso no qual fica disponível para você a qualquer momento. Isso, ao meu ver, do meu ponto de vista, é imprescindível e maravilhoso. Por quê? Porque você tem o acesso livre para qualquer hora. Segundo, fica disponível, o curso fica disponível para você durante 1 ano, então você tem um período bem satisfatório para poder concluir ele. Terceiro, custo-benefício, é muito conteúdo, é muito material didático e para você, então o custo do curso ele é acessível, tá? Pelo fato de tanto de conteúdo que você vai ter acesso ali. Terceiro, gente, eu nunca vi tanto bônus na minha vida. É muito bônus. Os professores, eles têm um cuidado muito grande e também de sempre estar oferecendo o que é do melhor no mercado ali na área. Quarto, apoio. Gente, você vai ter uma equipe que vai estar ali te ajudando. Não é só uma plataforma lá, você acessa tal. Não, se você tiver dúvida, você tem todo esse acompanhamento durante 1 ano, entendeu? É muito bacana isso no curso. Isso aí é um grande diferencial, porque a maioria dos cursos online não tem esse tipo de atendimento. Já perdi qual um que eu tô, mas tem outro, assim, grupo do WhatsApp. Gente, fiz conexões maravilhosas nesse grupo, sério, muito, muito maravilhosa.
pessoas que se ajudam, troca de informação, conteúdo, todo mundo ali se ajudando, é maravilhoso. Enfim, nossa, tem tanta coisa que eu poderia estar falando aqui, mas o tempinho é curto, então eu quero agradecer muito aos professores por essa dedicação e por eles estarem ajudando e engrandecendo a nossa classe. Muito obrigada mesmo, vocês são demais.